valor da sua vida? Ou qual é o valor de uma vida? É bem verdade que alguns de nós foram planejados, filhos pelos quais os pais oraram, clamaram a Deus, se organizaram, prepararam a casa, fizeram economias e sonharam em nos ter. Alguns de nós tivemos o privilégio de ter pais e mães que foram ao médico fazer exames antes de nos conceber, e que oraram a Deus, inclusive, antes de dormirem juntos para nos terem. E então, quando nos conceberam, e quando viram aquelas 2 listrinhas no exame, ou quando fizeram o exame de sangue e receberam o positivo, choraram abraçados, glorificando o nome do Senhor e dizendo: agora nós temos um filho. Alguns de nós tiveram o privilégio de, ainda no ventre da mãe, receber muitas mãos que se colocavam sobre o ventre da nossa mãe, dizendo que esse bebê seja abençoado. Alguns de nós ouvimos as orações dos nossos pais, ainda dentro do ventre. A nossa mãe falando conosco, o nosso pai nos comunicando as grandezas de Deus. Alguns de nós, ao nascerem, foram recebidos com grande festa, multidão no hospital para ver o bebê. Quando chegou em casa, os pais precisavam segurar as visitas, dizendo: calma um pouquinho, espera, vocês já poderão vir vê-lo. Alguns de nós tiveram o privilégio de crescer correndo nos corredores da igreja e recebendo o amor dos irmãos. Os irmãos que olham e dizem: como ele está lindo, como ela está linda, como ela está crescendo, como ela está inteligente, como ele é uma criança querida. Alguns de nós foram crescendo dentro da igreja e tiveram o privilégio de receber tanto amor e tanto carinho. Alguns andaram numa família que crê no Senhor e dentro do seu lar receberam boa instrução, receberam carinho, conforto, proteção, segurança, aquilo que uma criança precisa para se desenvolver. E se eu perguntar para alguém que cresceu assim, quanto você vale? Talvez você diga assim: eu valho muito. Eu sei o meu valor, eu sei que existe muita gente que me ama, eu sei que eu sou alguém especial, eu sei que eu estou nesse mundo por algum motivo, eu sei que eu vim para fazer a diferença. Mas infelizmente, é bem verdade também, que muitos de nós são filhos indesejados. Um homem e uma mulher se encontraram numa noite, e talvez tiveram uma relação sexual num lugar muito estranho. E essa mulher concebeu, e ao receber a notícia da sua gravidez, ela não ficou feliz e não deu graças a Deus, mas ela se entristeceu e chorou o choro da morte, dizendo: e agora o que eu vou fazer da minha vida? Alguns de nós, quando nossa mãe deu a notícia para o nosso pai, dizendo: eu estou grávida, o nosso pai brigou com ela, e disse: por que você permitiu que isso acontecesse? Por que você não se cuidou? Por que você não fez uma coisa diferente? E alguns de nós fomos problema dentro do ventre. E por vezes, ao invés de ouvir os nossos pais dizendo que Deus abençoe, ao invés de ouvir as pessoas dizendo: venha, porque nós estamos ansiosos pela sua vinda, alguns de nós talvez ouvimos brigas, dissensões, disputas, crises das maiores possíveis, ainda quando estávamos no ventre. É bem possível que alguns de nós aqui tenham nascido assustados pela questão da sua casa. Mas não apenas isso. Talvez você seja o 12º filho da sua família. Talvez o 6º, 7º. Eu sou o 4º filho da minha família. E meu irmão usava uma roupa nova. Aí depois o meu 2º irmão usava uma roupa de segunda mão. Aí depois meu outro irmão usava uma roupa de terceira mão. E por fim, eu usava aquela roupa. Lembro que quando eu era criança, a minha mãe me dava os cadernos que já haviam sido dos meus 3 irmãos. Havia sobrado folha, ela falava: ó, leva esse, que é esse que tem. Talvez você tenha nascido num ambiente paupérrimo, sem condições, e tudo que você recebeu da sua família foi responsabilidades desde o dia em que você nasceu. Antigamente os antigos tinham um costume, que quando uma criança nascia, lá pelo seu 4º, 5º ano, ela ganhava de presente uma enxadinha. E o recado era claro, era assim: você nasceu aqui, mas para viver dentro dessa casa há um custo. Você precisa trabalhar, você precisa ir à luta. E alguns de nós não tiveram nunca o privilégio de ouvir o nosso pai dizendo que nos ama. Pelo contrário, alguns de nós talvez foi ao nosso pai e disse assim: pai, o senhor sabia que eu te amo? E talvez o seu pai tenha dito a mesma coisa que o meu, olhou para mim e falou:
Para de viadagem. Talvez alguns de nós tenhamos lidado com crises, nos tornamos pais dos nossos irmãos ainda pequenos, e para nós a vida foi muito difícil. Talvez alguns reproduziram no seu casamento aquilo que seus pais viveram, e na primeira oportunidade saíram de casa atrás de uma ilusão, de um falso romance, e quando acordaram, perceberam que também estavam grávidos, pais, sem estrutura, sem realidade, e acabam reproduzindo tudo aquilo de ruim que você viveu. Talvez se eu perguntasse para alguém assim, quanto você vale? Ela diria para mim, eu não valho nada. Porque quando eu era pequena, minha mãe dizia, você é burro. Você não sabe fazer as coisas direito. Você não presta para nada. O que você está fazendo aqui? Por que eu preciso repetir sempre de novo para você? Por que você não é bom nos estudos? Por que você não é bom nos esportes? Por que você não é bom em nada? Por que você é tão inadequado? E pouco a pouco essas palavras lançadas sobre a nossa vida vão introjetando sobre nós a perspectiva de que nós não temos lugar no mundo e não valemos nada. A realidade da palavra do Senhor para mim e para você essa noite é que o meu valor e o seu valor não está condicionado à família que nós nascemos, amém? Não está condicionado às palavras que nós ouvimos, não está condicionado às experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, mas o nosso valor é dado por um único ser, o Criador do céu e da terra e de tudo que nele há, o Senhor do universo, que olha para nós e diz que nós somos valiosíssimos, a ponto dele entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em meu favor e em seu favor, a ponto dele abrir a porta da graça e nos convidar para fazer parte daqueles que estarão assentados à mesa nas bodas do Cordeiro, a ponto dele nos amar e colocar o seu Espírito para viver em nós e transformar a nossa existência. Eu tenho pregado durante as últimas 5 semanas, sobre os milagres que Jesus operou na cidade de Cafarnaum. E hoje quero pregar a 6ª mensagem dessa série. Jesus operou 7 milagres na cidade de Cafarnaum, que estão registrados no Evangelho. E hoje eu quero falar sobre algo que ele fez naquela sinagoga, que mostra que o valor das pessoas, quem define é o próprio Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12, dos versos 9 a 14. Nicolas, se você puder me alcançar um pouco d'água, 2 copos, por favor. Muito obrigado, meu irmão. Mateus capítulo 12, a partir do verso 9 e até o verso 14. Mateus 12, de 9 a 14. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora da Bíblia, e você pode seguir de acordo com a sua versão. A leitura da palavra é a parte mais importante da pregação. Então é muito importante que você me acompanhe. Diz assim o texto da palavra. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha, e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou igual à outra. Então, os fariseus convocaram uma reunião, para tramar o modo de matá-lo. Amém?
A narrativa aqui contida no capítulo 12 de Mateus, também está no capítulo 3 de Marcos e no capítulo 6 de Lucas, quando Jesus conta essa experiência que viveu na sinagoga de Cafarnaum. Nós vimos que Jesus já operou um milagre precioso dentro dessa sinagoga, quando num dia de sábado começou a ler a lei, e todo mundo que estava na sinagoga olhou para Jesus e disse: quem é este? Que autoridade é esta que este homem tem? Então Jesus expeliu o espírito imundo de um homem que era um frequentador daquela sinagoga, que ainda que fosse religioso, ainda que fosse todo sábado naquela sinagoga, estava possesso de um espírito maligno. Então Jesus era a pessoa não grata dentro daquela sinagoga. As pessoas que frequentavam a sinagoga de Cafarnaum já sabiam que quando Jesus entrava ali, alguma coisa ia acontecer. E neste sábado não foi diferente. Jesus entrou na sinagoga, como era costume dos judeus, aproveitando que lá estavam pessoas que tinham temor ao Senhor, que desejavam ouvir as orações e a leitura da palavra, e Jesus lá se colocou para anunciar aquilo que ele começou a anunciar na sinagoga da cidade de Nazaré, e que vinha anunciando nas sinagogas nos sábados de sua vida, dizendo: todos os profetas apontam para o Messias, e o Messias é chegado, o reino de Deus é inaugurado, eu estou começando um novo tempo, eu sou aquele pelos quais os vossos pais esperaram. Ou nas palavras do que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e sorriu, eu sou o Messias que chegou. As palavras de Isaías capítulo 60, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, anunciar o evangelho aos pobres, tirar das cadeias. Eu sou essa pessoa, eu sou o Messias esperado, eu cumpro as profecias. E aqui Jesus está em mais um sábado naquela sinagoga, e ele percebe algo interessante. Um homem dentro daquela sinagoga que tem um problema sério. Uma das mãos dele é completamente deformada. O texto de Lucas 6 nos dá uma informação interessante, que a mão daquele homem que era deformada era a sua mão direita. E aquele homem então estava dentro daquela sinagoga com uma situação muito difícil, que lhe privava de várias coisas da sua vida na época. E passou desapercebido de todos que ali estavam. Mas Jesus, que lá estava com os olhos todos fixos nele, percebeu que aquele homem estava lá. E agiu de forma a sanar a dor que aquele homem estava vivendo. Talvez se entre nós tivesse uma pessoa nesse culto essa noite, com um problema muito sério de saúde, com uma doença muito difícil. O máximo que nós poderíamos dizer a essa pessoa é dizer a ela: vem aqui à frente, nós vamos orar e vamos clamar para Deus fazer o milagre. Mas nós de maneira nenhuma poderíamos garantir a ela de que Deus assim o faria, porque nós dependemos da vontade de Deus. Mas Jesus, o Deus encarnado, ao dizer para aquele homem: levanta e vem para o meio, como diz Lucas capítulo 6, ele mostra àquele homem que nele habita todo o poder para realizar o impossível, e fazer com que aquele homem, sofrido e desapercebido dentro da sinagoga, pudesse receber a cura e o recomeço de uma vida cheia de valor. Eu quero destacar nesse texto 4 lições sobre o valor de uma pessoa. E eu queria que ao longo dessa mensagem você olhasse para si mesmo e pensasse como você se enxerga. Que você imaginasse diante de você um espelho, e imaginasse o que você está olhando, e percebesse qual o valor que você tem dado a si mesmo, como Deus deseja que você se enxergue, e perceber se os valores que você tem atribuído a si mesmo estão fundamentados na vontade eterna de Deus, ou estão fundamentados em coisas que são passageiras e efêmeras. E que ao longo dessa mensagem, o Espírito Santo tenha liberdade para tocar o seu coração e ajudá-lo a entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A primeira lição que esse texto me ensina é que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela pode fazer. Amém? Fale para quem está perto de você: você é mais que isso.
Aquele homem tinha um problema sério. Ele não tinha uma das mãos. Em algum momento, eu sei que a irmã Leila passou por isso há pouco tempo, mas em algum momento você já feriu uma das mãos? Pascoal, né, está com o dedo ferido ali. Mas você já vestiu uma tipóia em algum momento da sua vida? Principalmente se isso aconteceu com a sua mão forte, você começou a perceber o mundo de uma outra forma, não é verdade? Porque você teve que começar a fazer tudo com uma mão só, e você viu como é difícil abrir uma garrafa térmica, não é verdade? Você fica ali tentando e não consegue porque tem uma mão só. Você viu como é difícil calçar o próprio sapato e amarrá-lo com uma mão só. E você percebeu como a vida pode ser difícil para quem tem apenas uma mão. Aquele homem tinha uma vida limitada sobre o que ele poderia fazer, porque ele tinha apenas uma de suas mãos funcionais. Então ele não tinha a condição de trabalhar como as pessoas trabalhavam, ele não tinha condições de segurar as coisas como as pessoas seguravam, ele estava impedido de ser produtivo, de ser plenamente capaz para realizar as tarefas que lhe traziam o sustento, que lhe trariam a capacidade de viver como uma pessoa comum do seu tempo. Ele estava impedido de realizar. E quando Jesus chama aquele homem no meio daquela sinagoga e diz para todos que ali estão presentes que aquele homem vale muito mais do que uma ovelha e opera um milagre em favor dele, o Senhor está dizendo que este homem não vale apenas aquilo que ele pode fazer, ele tem um valor intrínseco a ele é alguém que vale pelo que ele é, independente se ele tem a mão mirrada ou se ele tem a mão sadia, levanta e vem para o meio porque você vale alguma coisa. Jesus está dizendo que uma pessoa não vale aquilo que ela pode fazer. Quantos de nós estamos iludidos, procurando nossa identidade e nosso valor naquilo que nós podemos fazer? Quantos homens, ao se olharem no espelho da vida, dizem assim: será que se um dia eu ficar doente, e eu não conseguir mais trazer o sustento para minha casa, será que a minha esposa vai me amar? Será que meus filhos me amarão? Ontem eu e Zélia almoçamos no restaurante, e lá estava um homem, com uma característica muito comum. O homem que paga. Uma mesa grande, familiares, filhos, namorados e namoradas dos filhos, ele sentado na cabeceira, dizendo assim: pode pedir, garçom, garçom, traz mais uma cerveja aqui, não, pode pedir, com cara de coronel, feliz porque a mesa estava cheia, pessoas estavam ao redor dele, e no final do almoço, os cartõezinhos indo em direção dele, uma pilha de cartõezinhos para pagar. Será que na mente de um homem desse não passa algum pensamento assim? E no dia que eu não puder pagar, será que alguém vai me convidar para sentar nessa mesa? E no dia que eu não puder mais ser produtivo, o nosso valor não está naquilo que nós podemos fazer. Não atribua para si valor por aquilo que você produz. Nós não somos máquinas, somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E se você se relaciona com as pessoas e permite que as pessoas lhe valorizem apenas pelo que você pode fazer, você precisa de amigos de verdade, que são capazes de estar perto de você sem querer receber nada, sem querer receber nenhum serviço, sem querer receber nenhum benefício que você pode oferecer. Você precisa entender o seu valor em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá o valor que nós temos. Nós não precisamos nos basear na nossa performance. Aquele homem não tinha nada. Ele não podia nada, ele estava incapaz de fazer. Mas o texto continua me ensinando que além de o valor de uma pessoa não estar naquilo que ela pode fazer, o valor de uma pessoa também não está naquilo que ela representa. Nós precisamos nos enxergar melhor. Aquele homem tinha uma das mãos deformada. E você sabe o que isso quer dizer? Lucas nos diz que era a mão direita dele que era deformada. Até hoje os povos orientais têm um costume.
A mão direita serve para levar a comida à boca, e a mão esquerda para limpar-se as necessidades. Em qualquer lugar do Oriente, se alguém serve uma comida e você põe a mão esquerda na comida, na hora alguém bate na sua mão e diz: opa, tira essa mão daí. A mão de comer é a mão direita. Na cultura bíblica, quando você abençoa alguém, você precisa abençoar com a mão direita. Na cultura de Israel, quando alguém lhe dá um presente, você recebe com a mão direita. Na cultura de onde eu vim, existem lá no Rio Grande do Sul muitos alemães racistas. E a gente identifica eles da seguinte forma: se você estende a mão direita para ele e ele te cumprimenta com a esquerda, na hora você faz assim, cospe no chão e não cumprimenta mais ele, porque ele é um miserável de um racista. Os racistas não dão a mão direita para os escuros, eles dão a mão esquerda. Aquele homem estava com uma pecha. A sua mão direita, a mão de comer, a mão de abençoar, a mão de receber presente, a mão social dele estava impedida. Ele era obrigado a pôr a comida na boca e limpar-se de suas necessidades com a mesma mão. Ele era obrigado a abençoar com a mesma mão que ele usava para fazer outras coisas. E na cultura de sua época, ele era visto como alguém amaldiçoado por Deus. Não era à toa que ao longo do ministério de Jesus, Jesus viu muitas pessoas com enfermidades físicas à beira dos caminhos. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos pessoas com enfermidades físicas às portas dos ambientes religiosos, porque eram pessoas tidas como amaldiçoadas por Deus. Se você assim nasceu, ou se você assim se tornou, é porque Deus descarregou sua ira sobre você, e agora você representa para nós uma pessoa inadequada, uma pessoa fora dos padrões, uma pessoa que não merece a mesma honra, o mesmo valor de uma pessoa que tem todos os seus membros normais. Mas ao chamar aquele homem e curá-lo, Jesus está dizendo: para todos aqui nessa sinagoga, você representa uma pessoa inadequada. Mas levanta e vem para o meio, porque eu tenho algo especial para você, e você vale mais do que isso que você representa. Nós vivemos numa cidade muito representativa, e numa sociedade muito representativa, onde as pessoas querem aparentar o tempo todo que as coisas estão bem, que elas têm dinheiro no banco, que a família delas é perfeita, que elas só vão nos melhores lugares. Uma sociedade onde as pessoas querem sempre posar como pessoas que têm valor, quando de fato os seus corações estão em frangalho. Algumas pessoas confundem valor próprio com popularidade, e alguns acham que se tem um monte de gente seguindo você na internet, ou se tem um monte de pessoas vendo os vídeos que você faz, ou se tem um monte de pessoas que conhecem o seu nome, você é alguém que tem valor. Mas o valor de uma pessoa não está naquilo que ela representa. Vemos isso o tempo todo no mundo político. Alguém que é eleito com a maioria soberana dos votos numa eleição, na outra eleição não pega nem suplência. Porque as ondas mudam, os tempos mudam, as coisas caminham de uma forma diferente, e podemos viver aquilo que Jesus viveu. Quem uma semana antes disse: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, jogando ramos de palmeira, roupas no chão, e cantando Hosana, 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 foi o mesmo que dali a uma semana, ao redor do pretório de Herodes, começavam a gritar: crucifica, crucifica, porque a popularidade não pode nos representar. Maldito é o homem que vive para agradar os homens, maldito é aquele que quer para si um nome, uma fama. Nós vimos lá em Gênesis a história da Torre de Babel. Os homens disseram: construamos uma torre cujo cume chegue aos céus, para que façamos para nós um nome, para que todos nos conheçam e saibam que nós somos os maiores, os melhores, que nós somos alguém importante, o sonho de ser importante. E aí Deus confunde as línguas daqueles homens, eles não conseguem terminar a sua obra, e Deus diz: vocês não precisam ser importantes entre vocês, vocês não precisam ser importantes para os povos,
só há uma pessoa que necessita ver o quanto vocês são importantes, que é o próprio Senhor. Mas além do valor de uma pessoa não estar naquilo que ela pode fazer, e não estar naquilo que ela representa, aprendo com essa história também, que o valor de uma pessoa não está no que ela possui. Talvez aquele homem fosse o mais andrajoso daquela sinagoga, sem condições de trabalhar, taxado como alguém inadequado na sociedade, amaldiçoado por Deus, sem a capacidade de participar de uma refeição, sem ter que comer com a mão esquerda. Talvez ele fosse alguém à margem da sociedade, nós não sabemos, mas é bem possível que aquele homem tenha entrado naquela sinagoga naquele dia, porque viu Jesus entrando. Ele talvez fosse o mais esfarrapado dentre todos, era um homem que certamente não tinha condições. E de todos que lá estavam, Jesus o percebe. Percebe a sua figura, percebe o seu problema e dá a ele o valor que ele necessita. Aquele homem certamente era alguém pobre, mas foi alguém chamado para vir ao meio por Jesus. Porque o valor de uma pessoa não está naquilo que ela tem. Infelizmente, muitos de nós sonham em ter grandes valores na nossa vida ou no banco, ou termos casas muito grandes e confortáveis, ou termos carros muito vistosos, porque nós queremos de alguma forma receber valor, ser tidos como alguém que vale alguma coisa, queremos que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, o nosso sucesso, a nossa posição, e queremos nos alicerçar a nossa alma, o nosso ser, a nossa segurança, naquilo que nós temos. Jesus contou uma parábola sobre isso. Um homem fez uma grande colheita, e ele então olhou para si e disse: agora eu vou regalar a minha alma, vou construir grandes celeiros, guardar a produção dessa grande colheita e vou viver dela para o restante da minha vida. Um bom propósito, não é mesmo? Numa sociedade onde todo mundo quer aposentar, numa sociedade onde muitos crentes jogam na Mega Sena, querendo ganhar na Mega Sena e botar o burro na água, numa sociedade onde muita gente quer uma oportunidade de ficar de boa. Talvez eu e você faríamos a mesma coisa que este homem. Agora eu vou botar esse dinheiro no banco, ele vai render e eu vou viver na boa. Não quero mais chefe, não quero mais patrão, não quero mais incomodação. Agora eu tenho lastro, eu tenho um alicerce. Como diz o coach, eu tenho agora a minha independência financeira. O meu dinheiro trabalha para mim agora. E o que Deus diz àquele homem naquela noite? Louco! Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Sacudindo aquele homem com a realidade da vida. Ei, acorda, dinheiro no banco não quer dizer nada. Ei, acorda, riqueza não quer dizer nada. Aposentadoria não quer dizer nada. Você já conheceu um refugiado na sua vida? Lá em Foz do Iguaçu, tive a oportunidade de morar em Foz do Iguaçu na época que vieram muitos refugiados da guerra da Síria. Pessoas que eram médicos, engenheiros, advogados, pessoas que tinham uma condição maravilhosa naquele país, pessoas que nem iam no mercado, mandavam alguém ir, pessoas que andavam nos melhores carros, tinham as melhores condições, e de uma hora para outra a bomba caiu e levou tudo. A crise se abateu sobre o país e o dinheiro todo ficou trancado. De um dia para a noite se viu correndo rua fora, procurando um carro de ajuda humanitária que pudesse levá-lo até a fronteira, para que ele, juntamente com a sua família, com a roupa do corpo, pudesse atravessar a fronteira correndo, agachado com medo dos tiros, passando sobre a sua cabeça, no objetivo apenas de salvar a sua vida. E se você conversa com uma pessoa dessa, ela diz: agora eu entendi o que é a vida, e eu entendi que dinheiro não dá segurança, que profissão não dá segurança, que não existe segurança nesse mundo, que só existe uma segurança, é ter Jesus no coração. A única segurança é saber que Deus está cuidando de mim. A única segurança é saber que ainda que tudo se acabe, ainda que eu perca tudo,
Jesus Cristo está comigo, e Ele é a minha força, Ele é tudo que eu preciso. Por isso que Jesus confronta aquele homem da parábola: louco, essa noite pedirei a tua alma, e se a tua alma não está no lugar certo, é burrice ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O valor de uma pessoa não está naquilo que ela possui. Então, em nome de Jesus, se você com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu suor, conseguiu arrendar alguma coisa, não permita que isso defina você. Não permita que as pessoas se aproximem de você pelo que você tem. Aprenda a escolher bem suas amizades e aprenda que o seu valor não está no que você tem guardado, mas está em quem você é diante de Deus. Já vimos 3 coisas nesse sermão e eu quero caminhar para a 4ª e última. Vimos que o valor de uma pessoa não está no que ela pode fazer. Aquele homem não podia fazer nada, a mão defeituosa. Vimos que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela representa. Aquele homem era um pária, cerimonialmente impuro. Vimos que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela possui, porque aquele homem talvez fosse o mais pobre naquela sinagoga. Mas aprendemos também com esse texto, que o valor de uma pessoa está naquilo que ela é para Deus. Amém? Então olhe para quem está perto de você e diga assim para ele: você é valiosíssimo. Jesus olhou para aquele homem. Note as nuances do texto que lemos. O texto diz que Jesus foi até a sinagoga local. E possivelmente Jesus tenha participado das atividades religiosas ali. Mas os líderes daquela sinagoga, os fariseus, perceberam um olhar de Jesus. Perceberam que no meio de toda aquela gente bonita, perfumada, cheirosa, que tomava banho e se arrumava para ir na sinagoga no sábado, no meio daqueles fariseus e mestres da lei, vestidos com filactérios e roupas poderosas, no meio daqueles homens, acostumados a jantares inteligentes, metidos a intelectuais da fé, eles perceberam que no meio daquela reunião, Jesus não tira o olho de uma pessoa. Uma pessoa que todo mundo naquela sinagoga conhece. É o mãozinha que anda por aí pela rua. É aquele que anda por aí, que a gente conhece, que tem a mão deformada. E no coração dos fariseus, eles entendem o que Jesus quer fazer. E eles então chamam a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, por que o Senhor está olhando tanto para esse homem? Por que o Senhor está olhando para esse homem com a mãozinha mirrada? É permitido curar no sábado? E Jesus traz uma resposta para aqueles homens, que move o nosso coração. Se uma ovelha caísse no poço no sábado, você a salvaria? Sim, eu salvaria. Este homem vale muito mais que uma ovelha. Como que eu posso vê-lo sofrendo toda essa discriminação, toda essa dor, toda essa mágoa, toda essa inadequação, toda essa pobreza? Como eu posso vê-lo aqui dentro dessa sinagoga, olhando para mim com esses olhos de esperança, dizendo: Jesus, se mova em meu favor e eu posso negar-lhe o milagre. A lei permite fazer o bem no sábado, e para que vocês saibam que o Messias é chegado, levanta daí e vem para o meio. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos, e aqui, elação do pastor Felipe, isso não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando aquele homem talvez com a mãozinha no bolso, assim, ó, lá no cantinho da sinagoga, assim, ó, encostado. Por isso que lá em Lucas 6, Jesus diz para ele: levanta e vem para o meio. Talvez ele estivesse sentadinho lá no canto, esperando uma oportunidade para falar com Jesus. Talvez fosse como aquela mulher com fluxo de sangue. Talvez ele quisesse só tocar em Jesus, dizer: Jesus, eu estou aqui, eu tenho um problema muito grave. Mas Jesus disse para aquele homem: você se tornou o motivo principal de eu estar aqui hoje. Levanta e vem para o meio. Onde está a sua mão? Estenda a sua mão, Jesus disse para aquele homem. Você já imaginou a dor? A mãozinha escondida assim, ó. E aquele homem começa a estender a sua mão e mostrar para Jesus.
É como se aquele homem estivesse mostrando toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua mágoa, toda a sua inadequação, toda a sua fragilidade, todo o seu choro, todo o seu motivo de dor, toda a sua dificuldade. É como se aquele homem dissesse: Jesus, eu estou aqui, o Senhor está pedindo para ver a parte mais difícil da minha vida. O Senhor está pedindo para ver o que eu não gosto de mostrar. O Senhor está pedindo para ir no âmago do meu ser. O Senhor está pedindo para eu estender aquilo que eu não gosto que ninguém veja. E o texto diz que quando aquele homem estende a sua mão para Jesus, a sua mão é imediatamente curada e fica igual à outra mão. E o povo daquela sinagoga fica sem entender como é possível que isso tenha acontecido. Jesus está dizendo: de todas essas pessoas dentro dessa sinagoga, o mais valioso é ele, porque ele tem algo muito importante. Ele reconhece que precisa da graça de Deus. Enquanto todos vocês estão escondidos debaixo das suas roupas e das suas riquezas, ele teve coragem de estender a sua mão mirrada e dizer: Jesus, o que eu tenho de pior, eu apresento ao Senhor, para que o Senhor possa vir em meu favor. E Jesus então faz com que aquele homem, que até aquele momento estava vivendo um tempo dificílimo da vida dele, agora seja restaurado. Agora ele pode trabalhar e conseguir o sustento dele com as suas mãos. Ele tem 2 mãos funcionais. Agora ele pode comer com a mão direita. Agora ele pode abençoar o seu filho. Agora ele pode receber um bom presente. Agora ele ouve o texto da lei na sinagoga quando diz que Deus tem a sua destra fiel. E ele olha para a sua mão direita e glorifica a Deus, dizendo: eu também tenho a minha destra funcional. Agora aquele homem pode, uma vez mais, lutar e conseguir o seu sustento e viver a sua vida juntamente com a sua família, sem ser tido como um pária da sociedade, porque Jesus olhou para ele, ainda enfermo, viu o seu valor, mexeu com ele naquilo que era a sua dor e a sua dificuldade, e fez com que ele fosse completamente transformado. Quem sabe aqui nessa noite tem alguém se sentindo desvalorizado. Talvez você ouviu essa pregação e falou assim: é verdade, o meu valor está meio esquisito. Essa noite a palavra do Senhor vem ao nosso encontro, dizendo que Jesus está olhando para você. E tudo o que você precisa fazer é o que aquele homem fez. Estenda a sua mão. Diga: Senhor, tem algo dentro do meu coração que me faz não me sentir desvalorizado. Palavras que falaram, que ficam martelando na minha cabeça. Senhor, eu estendo a minha mão para o Senhor hoje. Eu apresento ao Senhor a minha mente, o meu coração. Senhor, opera o milagre da cura que o Senhor operou na mão daquele homem, na minha mente. Tira isso de mim. Talvez uma pecha que você tenha recebido na sua vida. Talvez você tenha sido valorizado dentro da sua família pelos motivos errados, por aquilo que você pode fazer, ou por aquilo que você possui, ou por aquilo que você representa. Estenda a sua mão para o Senhor essa noite e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, me cura e me ajuda a viver alicerçado no valor que o Senhor dá para mim. Eu me levanto, eu vou para o meio, eu estendo a minha mão, eu recebo a cura do Senhor e eu entendo que eu sou muito mais valioso do que uma ovelha. Eu sou valiosíssimo aos teus olhos. Eu quero mostrar uma foto para você, que eu pedi para o Andrei projetar para nós. Você sabe o que é isso aí? Essa gema se chama jubileu dourado. É o diamante mais caro do mundo. 545 quilates. Uma pedra de 109 gramas. Avaliada em mais de 30 milhões de dólares. Essa pedra foi encontrada numa mina na África do Sul. E quando os homens a encontraram, olharam para a sua cor,
e disseram: isso parece um diamante, mas é uma pedra esquisita. E eles olharam para essa pedra e a desprezaram, e continuaram minerando outras pedras. E ao final daquele tempo em que aquela campanha de mineração havia sido planejada, eles voltaram para suas casas e levaram então as pedras que tinham recolhido naquela mineração ao gemólogo, para que ele pudesse estudar essas pedras, ver a possibilidade de lapidação das pedras. E aquele homem então foi lapidando as pedras de diamante comum, de diamante facilmente identificável, e ele ficou 2 anos com esta pedra, o jubileu dourado. E ele começou então a se deter sobre essa pedra que aparentemente não teria tanto valor, a ponto de ser uma das primeiras que ele ia observar. E ele percebeu que essa pedra era o maior diamante que já foi encontrado. Eles perceberam que essa pedra poderia ser lapidada da forma como nenhum diamante podia, que ela era tão translúcida e tão inteiriça, a ponto dela poder ser completamente lapidada e receber muito valor. E ela então se tornou a pedra mais pesada de diamante que pôde ser lapidada. E quando ela foi apresentada com a cor especial que ela tem, ela fez um sucesso tão grande que as pessoas brigaram para ver quem ia ter o privilégio de ter em sua coleção o diamante mais caro, mais pesado, melhor lapidado e mais diferente e especial do mundo. Sabe por que eu mostrei essa pedra para você essa noite? Porque aos olhos daqueles que acharam essa pedra não valia nada. Aos olhos daquele gemólogo que recebeu essa pedra e que relegou ela para uma gaveta, ela não valia nada. Mas quando alguém deu atenção para ela, olhou ela com carinho, com zelo, com cuidado, percebeu que ela era valiosíssima. Talvez você que ouviu essa pregação essa noite tenha recebido muitas palavras difíceis ao longo da sua vida, palavras duras. Eu sei como a vida pode ser dura, eu sei como pode ser duro. Essa noite, Jesus Cristo enxerga o seu valor, como aqueles gemólogos enxergaram o valor dessa pedra, com valor inestimável. Você também é valiosíssimo. Por isso eu quero orar por você essa noite. Feche seus olhos. Volte a sua mente ao Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós temos um valor intrínseco por sermos criados à imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que o pecado desfigurou a imagem de Deus no ser humano. Mas nós acreditamos que sobre nós há aquilo que a teologia chama de a imago Dei, traços do próprio Deus em nossa vida. Jesus Cristo criou você. Não importa se você veio através de uma relação casual, se você veio numa família bagunçada, se você talvez teve uma infância muito traumática, nada disso importa. Jesus enviou você a esse mundo porque Ele quer fazer algo na sua vida e quer usar você de forma poderosa. É bem possível que haja alguém aqui neste templo essa noite, ou nos assistindo pelo YouTube ou pelo aplicativo da igreja, que nunca reconheceu o seu valor diante de Deus. Até hoje, ao olhar no espelho, você só conseguia se definir por aquilo que você pensava de si mesmo ou por aquilo que as pessoas diziam. O desafio da palavra para você essa noite
é você aceitar o olhar de Jesus sobre você, que lhe vê do jeito que você está, às vezes com uma vida de pecado, às vezes andando longe dele, mas que enxerga o seu valor, e que não vê você sujo, mas vê aquilo que você pode se tornar, quando lavado pela sua graça. Por isso essa noite você bem que poderia dizer sim a Jesus, dizendo assim: Jesus, eu recebo a tua salvação, eu recebo a tua graça sobre mim, a tua graça que lapida a minha vida como aquele diamante bruto, a tua graça que tira valor do que parece que não vale nada. O Espírito do Senhor vem sobre sua vida essa noite, transformando o seu ser por completo, de dentro para fora. Basta que você diga: Jesus, eu te recebo, e Ele vai transformar a sua vida. Talvez haja alguém aqui essa noite que está com a sua identidade bagunçada. Você não entende direito o seu valor. Talvez você tenha recebido palavras duras desse mundo. Talvez tenha se sentido que tem sido valorizado apenas pelo que faz, ou pelo que tem, ou pelo que representa. Jesus Cristo está dizendo para você: estenda essa mão, e eu vou lhe dar valor verdadeiro. Eu vou revesti-lo do meu amor. E você não precisará mais da aprovação de ninguém, da segurança que ninguém lhe dá, porque você estará bem seguro em Deus. Eu quero orar por você essa noite. Coloque a sua vida diante do Senhor. Estenda a mão para Ele agora, abra o seu coração. Fale sobre as lembranças, sobre os medos, sobre os traumas, sobre aquilo que lhe prende e lhe aprisiona a uma vida de desvalorização. Ouça o que Deus fala sobre você. E Deus fala que você pode ser um filho amado, lavado e remido no sangue de Jesus, um instrumento nas mãos dele, alguém que Jesus ama tanto, alguém que Jesus vai carregar nos braços durante toda a existência. Ore comigo nesse tempo. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é um oceano. Nós podemos nadar nela, mergulhar nela, ir ao mais profundo dela, e ainda assim tem muito mais para ir, muito mais para aprender. Obrigado porque a tua palavra lê os nossos corações. A tua palavra desnuda em nós aquilo que nós queremos esconder. Obrigado porque ao sermos ministrados sobre aquela cena que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum, o teu Espírito nos mostra que alguns de nós estão com a mão escondida no cantinho da sinagoga, presos aos rótulos, presos aos lugares onde nossas experiências de vida nos colocaram. Essa noite, Senhor, nós recebemos a tua libertação. Essa noite nós estendemos as nossas mãos e nós vemos a cura do Senhor sobre nós, restaurando em nós o valor que o Senhor nos dá. Nos ajuda a alicerçar nossa vida em Ti, Senhor, e a receber de Ti as palavras que necessitamos para viver. Nos ajuda, Senhor, a saber que Jesus Cristo morreu por nós, e não há prova maior do amor de Deus por nós do que essa:
Cristo ter morrido por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Que o teu Espírito, Senhor, cure as nossas feridas e que nós possamos adotar de hoje para diante a identidade que o Senhor nos dá. Não aquilo que podemos fazer, não aquilo que representamos, não aquilo que temos, mas aquilo que o Senhor nos diz. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Que Deus seja glorificado pela sua palavra.